Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Temos dito ao longo de mais de 3 anos de programa que a função nossa básica é levar informações para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, a sociedade de uma maneira geral. E é um orgulho para nós quando nós trazemos inovações, coisas modernas, coisas que melhoram aceleradamente a capacidade de inserção das pessoas com deficiência na sociedade, no mercado de trabalho e aí por diante. Para falar sobre isso, sobre inovação, sobre método inovador, nós vamos conversar com o Ricardo Uazima. Falei certo? Isso, exato. Tudo bem com você? Obrigado por me receber aqui hoje. O Ricardo Uazima é gerente do projeto PIPA. Isso. Então você vai explicar o que é o projeto PIPA. O PIPA é o Projeto de Integração para o Autista. Né? Ele faz parte da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, né? E é uma instituição de saúde especializada no tratamento da criança autista. Né? Mas diferente de outras instituições de saúde, né, nós utilizamos uma metodologia japonesa. Né? Então nós temos parcerias com o governo japonês, né, para quê? Para implantar no Brasil um modelo que é a realidade no Japão. Né? Você deve ter conhecido pelas reportagens sobre como que é a escola no Japão, como que é a educação japonesa, onde as crianças, por exemplo, participam da limpeza na escola, participam do processo da refeição, né? Ou seja, a escola japonesa tende a formar cidadãos. Né? Infelizmente, no Brasil, me parece que existe uma limitação, né, da escola focando na transmissão do conhecimento. E toda a questão comportamental, né, é a cargo da saúde. Por isso que, no Brasil, né, o PIPA ele se tornou uma instituição de saúde utilizando essa metodologia educacional. Né? A gente fez essa formatação para um modelo de saúde. Né? E isso trouxeram para o Brasil para inovar aqui. Exato. Né? Ou seja, a ideia, né, é de oferecer para a criança autista, né, um tipo de tratamento em que efetivamente ela é incluída na sociedade. Né? Então, é um tratamento em que, por exemplo, a gente não cria situações artificiais nesse tratamento. A gente reproduz situações muito próximas do que ela vai encontrar na escola, do que ela vai encontrar nesse cotidiano que ela vive. Né? Então, deixa eu ver se eu entendi. Vocês pegaram mais ou menos o modelo educacional do Japão. Exato. E transmitiu isso para uma questão da medicina, uma questão de tratamento físico. É isso? Uhum. Então, o mesmo modelo. E isso deu certo no Japão? Na verdade, assim, o que a gente acredita, né, é que, geralmente, nesse modelo médico, clínico, né, a criança está doente, a criança é autista, então ela precisa ser tratada. O foco é na criança. Né? Sim. Na forma como a gente pensa, não é a criança simplesmente que deve ser tratada, são as relações que ela estabelece ao redor que são importantes para também promover essa mudança. Significa o quê? Né? Que a mudança precisa ocorrer primeiro nesse entorno. O primeiro entorno são os pais. Né? Se os pais, por exemplo, veem a criança simplesmente como um doente, como um deficiente, e acaba não conseguindo perceber, né, toda a potencialidade que ela tem para desenvolver, né, essa criança vai deixar de desenvolver esses recursos que ela tem disponíveis. Então, por isso que o tratamento do PIPA começa pelos pais. A gente precisa, dentro da nossa instituição, de pais que sejam parceiros, que trabalhem junto com a metodologia que a gente desenvolve. E né? Depois vai ampliando. Outro espaço em que a gente precisa também agir para promover essa mudança é na escola. Né? Por isso que a gente vai até a escola vem até o PIPA, né? A gente está oferecendo capacitação para professores da rede pública que estão atendendo as nossas crianças para poder compreender de que forma lidar com ela. Né? Mas aí existe uma resistência, né, Ricardo? Porque eu estava até pensando, quando você falou do modelo japonês que forma cidadãos, né? Então lá não existe a menor preocupação da sociedade e principalmente da imprensa, porque a imprensa é muito culpada disso aí, muito culpada. Não existe a preocupação de ver que as crianças estão participando, por exemplo, da faxina da escola, não estão participando da confecção da merenda
ou da vez até de um trabalho de recuperação do prédio, pintar, rebocar, lavar, coisas desse tipo. Lá eles consideram isso como um trabalho nobre, um trabalho de cidadão, um trabalho de evolução social. Isso faz parte da educação. Aqui no Brasil, se uma escola botar as crianças para fazer faxina na escola, ou botar para fazer qualquer trabalho que seja um trabalho braçal, os pais vão reclamar e a imprensa vai censurar essa escola. Sim. Então precisa mudar o conceito social do Brasil, não é só da família e da escola, não. Nós precisamos fazer uma alteração de concepção muito forte. Exatamente. Com relação à imprensa, de repente, poderia chegar e falar, não, gente, isso aqui não é tão ruim, isso é bom. Não, mas vai aparecer aqueles que querem ganhar dinheiro em cima da mídia, né? E falar, não, tá errado, a escola está explorando. Então, quer dizer, precisa fazer uma mudança geral de comportamento social e de pensamento no Brasil para depois chegar na escola. Sim. Claro que eu acredito que tudo precisa começar em casa, né? E muitas vezes o que acontece é que em casa começa a exclusão, né? Os pais veem a criança como um coitado, que precisa ser sempre protegido, né? E não inclui a criança dentro da rotina, né, desse dia a dia dela. Na prática, por exemplo, as crianças do nosso projeto, né, por exemplo, se os pais estão fazendo a comida, né, não vão deixar a criança simplesmente com um brinquedinho enquanto vão fazer as tarefas. Inclui essa criança dentro dessa rotina, né, dá um paninho para ela limpar algum móvel, né, dá alguma coisa para ela participar por exemplo, na confecção da comida, por exemplo. De alguma forma, inclui ela dentro dessa rotina diária, entende? Por exemplo, se os pais vão passear, mas precisa lavar o carro, dá um paninho para esse menino, né, se sentir parte, né, dessa família. Né? Ou seja, para a criança, isso não vai ser visto como trabalho, mas como diversão. Por quê? Porque ela está sendo incluída, está fazendo parte, né, dessa rotina com as outras membros da família. Por exemplo, na nossa prática, a gente vê que a criança fica muito contente que fez junto com os pais uma gelatina, né? Viu todo o processo, como que é feito, participou, né? Colocou na geladeira e depois viu todo mundo comendo e recebeu elogios por isso, né? Então, esse tipo de interação, desse momento que se cria em que a criança se sente parte, né, do grupo, e se sente recompensada, elogiada, né? É um ganho de autoestima para essa criança, né? Ok. Eu queria frisar que o projeto PIPA é um projeto de saúde. Por quê? Porque nós estamos falando muito de interação comportamental junto à família, falando a respeito de escola, né, do modelo de ensino japonês. Então, a pessoa que está entrando agora na TV Câmara e acompanhando essa entrevista vai pensar que nós estamos falando sobre educação. Não, nós estamos falando de um projeto de saúde. E no segundo bloco, nós vamos explicar direitinho o que isso tem a ver com o projeto de saúde. Tá? Todo esse comportamento externo, toda essa familiarização, essa integração com os pais, com a família, com o entorno, com a sociedade, com a escola, aonde ela entra de benefício na questão da saúde. Vamos entrar um pouquinho mais profundo no projeto PIPA. Você disse que ele vem do Japão, de um projeto que era também de saúde lá, mas dentro do modelo educacional. Não. No Japão, né, por exemplo, os autistas são geralmente incluídos na escola, né? E dentro da escola é que existe um modelo de educação. Entendi. Então ele já estava inserido dentro da escola. Isso. Como veio um projeto de saúde, por isso que a gente fala muito de escola, porque isso daqui já existia dentro do contexto educacional deles. Sim. Ou seja, no Brasil é que a gente fez, né, diferente de outros lugares, né, essa formatação para um modelo de saúde, vendo a metodologia dentro dessa perspectiva de saúde, né? Certo. Por exemplo, dentro desse modelo de saúde, o nosso foco final, o nosso objetivo final é a inclusão dessas crianças, seja a inclusão escolar, né, ou a inclusão profissional mais tarde, né? Por isso que a gente tem um modelo no nosso tratamento em que a gente pensa o futuro dessa criança, a gente constrói, né, dentro desses a criança entra aos 5 anos, né, e vai ficar lá até os 18.
Existe mais ou menos uma subida, né? Primeiro a integração social, depois a educacional e depois a no mercado de trabalho. Exato. Né? A gente tem que lidar, né, ajudar essa criança a se desenvolver, né, dentro desse momento que ela vive, né? Seja enquanto criança, em que o foco é se incluir na escola, né? Seja enquanto adolescente, em que já o direcionamento é voltado para a inclusão profissional. Aí o projeto PIPA, ele está dentro de uma outra organização no Brasil. Isso. O que é essa organização? A Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo. Né? Tem a ver com aquele hospital Nipo brasileiro Exato. também? Na verdade, é tudo uma organização só? A gente faz parte, né, assim como o hospital, uma filial da Beneficência Nipo-Brasileira. Né? O hospital, na verdade, nós estamos localizados ao lado do hospital. Né? Então a gente recebe ali muito no Parque apoio. Novo Mundo. Exato. A gente recebe muito Conheço, apoio já tive do lá. hospital. Já fiz um tratamento lá e fui muito bem atendido. Fui muito bem atendido. Parabéns. E se eu não tivesse sido bem atendido, eu não falava não. Eu não gosto de falar mal, entendeu? Mas se não agradou, eu também fico quieto. Não vou me elogiar, mas já tive lá e fui muito bem atendido. Que bom. Então quer dizer que ali no Parque Novo Mundo, nós temos um complexo de trabalho. Você tem o Hospital Nipo Brasileiro, tem a organização Nipo Brasileira que inclui o hospital e inclui o projeto PIPA. Tem mais alguma ação? Além de casas de repouso, né, espalhadas seja em Santos, em Suzano, né, em Campos de Jordão. Né. Então, a gente tem várias instituições ligadas à saúde. Né. Além disso, também temos um CCA, que é um centro para crianças e adolescentes, né. Isso tudo tem uma gerência só, tem um comando só, para todo o projeto. E o projeto PIPA, ele tem um acordo com o hospital, por exemplo, caso precise de uma atenção maior, clínica, o hospital abre as portas imediatamente? Não, na verdade a gente tem um apoio, um suporte de base do hospital, né, em toda a infraestrutura que a gente precisa, né. Por exemplo, seja na questão da alimentação, por isso a alimentação vem do hospital. Sim, né? Já vem com nutricionista. Isso. Né? Toda a infraestrutura de higiene, de manutenção, é toda oferecida pelo hospital. Por isso que a gente se mantém, né, além do fato de ter esse suporte do hospital, mas de doações de empresas também que dão esse suporte para a gente. Então já começa a ficar mais claro que é um projeto de saúde. Nós estamos conversando com o Ricardo Azima, que está explicando para a gente sobre o projeto PIPA. É um projeto de saúde que utiliza os conhecimentos da educação, do sistema educacional do Japão. E agora, no segundo bloco, nós vamos conversar sobre o que tem a ver esse tipo de comportamento social, educacional, com a saúde das crianças portadoras de autismo. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje falando do projeto PIPA, entrevistando o Ricardo Yazima, que é coordenador, gerente desse projeto. Esse projeto ele tem a função de trabalhar a questão física, a questão de saúde das crianças com autismo, mas utilizando metodologia do Japão na questão do ensino. É isso? Falei mais ou menos, né? Sim, eu acho que está bem de acordo. Por quê? Porque, deixa eu explicar um pouco sobre a questão do autismo para poder compreender isso. O que a gente está trabalhando. Era a pergunta que eu ia te fazer. Me diz o que é autismo. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento. Significa que a criança tem um atraso do desenvolvimento, né, e especificamente na questão da interação social, né, da linguagem, da comunicação. Né, e também afeta, muitas vezes, a questão cognitiva. Né, e também a comportamental, com muitas vezes aquele padrão de estereotipias, né, de repetições, de rigidez, né, de interesses. Né? Esse seria uma visão geral do que seja o autismo. Né? Mas nem sempre ela tem essa repetição de comportamento. Isso é uma das formas de manifestação dele, mas nem sempre tem. Varia de graus, né? De 0 a infinito. Exato. Como tudo. Exato. Então, só que a gente trabalha com crianças de médio a severo. Por quê? Porque a gente acredita que num grau leve é mais fácil que a criança seja incluída na escola. Né? A gente está trabalhando com crianças com dificuldades, né, na interação social,
que muitas vezes não tem a fala como comunicação, que tem um comprometimento intelectual, né? E que vai muitas vezes ter dificuldade de aprender atividades básicas do dia a dia, seja se alimentar de garfo e faca, seja fazer uso do banheiro, né? Seja trocar de roupa. Certo. Né? Então, por isso que o PIPA, né, ele tem uma cara de escola, né? Ele tem uma cara de escola por quê? Porque ele não quer tratar a criança como um doente, não recebe a criança como um doente ali, né? E a segunda porque fazendo um modelo, um ambiente escolar, facilita nessa adaptação na escola. Nós vamos explicar direitinho isso sobre agora essa questão do comportamento, qual é a melhoria da saúde que ela recebe, mas antes nós vamos dar uma olhadinha lá no projeto PIPA e talvez os nossos amigos de casa consigam uma explicação um pouco melhor através desse VT. Vamos lá. Hiroshi tem 19 anos e frequenta o projeto PIPA desde o início. Sua mãe conta que graças ao projeto ele se tornou um jovem independente e hoje trabalha no Hospital Nipo-Brasileiro. Trabalhou bastante o físico, para mim foi ótimo, porque trabalhou as manias, ele era bem seletivo para comer, hoje come de tudo, até come demais, né? Porque ele é meio compulsivo. Mas assim, ele aprendeu bastante coisa e ficou independente, né? Graças a Deus, desde o começo do ano, ele teve essa oportunidade de trabalhar. Né? Porque o que eu me preocupava, quando eu tive o diagnóstico, eu falei, o que vai ser dele? O autismo é um transtorno de desenvolvimento que compromete as habilidades de comunicação e interação social. A terapia de vida diária é um método utilizado no projeto de integração pró-autista, o PIPA. No tratamento do PIPA, né, a gente foca não a deficiência, mas o desenvolvimento das potencialidades da criança. Na verdade, a ideia, né, de criar um modelo de tratamento em que realmente a criança é inserida dentro de atividades que podem ser encontradas na escola, né, ou em qualquer outra atividade, ou em clubes. Né? Para quê? Para promover a inclusão dessa criança. A iniciativa tem como base o sistema educacional japonês, que não adota o uso de medicamentos e realiza atividades que ajudam a melhorar o ritmo biológico e o autocontrole das crianças. O medicamento que normalmente usa aquele calmante forte para justamente a criança ficar sedativo, né? E nós não usamos esse remédio. Crianças entre 5 e 9 anos podem ingressar no projeto, mas podem permanecer no PIPA até os 18 anos. Hoje, 42 crianças e jovens são atendidos pelo projeto. Lá eles têm aulas de português, matemática, artes, música, fazem atividades físicas, aprendem a trocar de roupa e se alimentar sozinhos, entre outras tarefas cotidianas. Hoje em dia ele come tudo, de garfo e faca, e a parte da fala também, né? E ele começou assim a falar muito mais do que, né? Porque ele sempre foi na fono, né? Então, a partir do momento que ele entrou no PIPA, foi que ele começou a falar assim, mais. As terapias que ele começou a fazer aqui deu um resultado maravilhoso, é um resultado muito rápido, porque tudo no autista é muito devagar. As terapias que a gente faz, aí você fica um ano, você não percebe muita diferença, e aqui você percebe um resultado muito rápido, assim, em questão de semanas. O projeto é mantido pela Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, com o apoio da Secretaria Estadual da Saúde. Terapia de vida diária, a criança que é autista e orientando, e professor e a família que apoia, muito fica evoluindo, a criança melhora. Ô Ricardo, nós vimos no VT que foi apresentado agora uma coisa que chama atenção. Uma das pessoas entrevistadas, eu não sei quem é aquele médico, que falou que não existe remédio lá dentro. Não, na verdade ele é o presidente da instituição. O presidente da instituição. Aquilo me chama atenção e aí vem a explicação que eu preciso de você desde o início do programa. Por que esse sistema educacional consegue fazer a substituição de remédios? Eu costumo explicar a metodologia, né, não só para profissionais, mas para os pais, porque eu acho que é uma metodologia simples, né? Por exemplo, a gente pensa no tratamento dentro da perspectiva da criança. Significa o quê? Que a gente tem que criar atividades em que ela vai ter prazer em estar participando.
Por isso que vocês viram as crianças brincando, as crianças fazendo atividades que para elas são interessantes, né? Diferente de um modelo ambulatorial em que, por exemplo, a criança não fala, então vai fazer um tratamento de fono. Ou seja, pensando na deficiência, vai se montar o tratamento de saúde, né? No nosso caso, a gente pensa atividades que vão ajudar essa criança a aprender. E aprender em vários sentidos, né? Por isso que a gente tem que pensar dentro da perspectiva da criança, o que é interessante para ela, o que pode estimular ela a se desenvolver, a se interessar e a ter prazer nas atividades, né? Mas eu queria entender bem, essas atividades, quando a criança participa dela integralmente, ela realmente substitui os remédios? Vamos colocar, se a criança entrou hoje lá, e ela vem com uma lista de remédios, ó, toma um remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para dormir, remédio para o fígado, remédio para a perna. Então, isso daí vocês, nessas atividades do dia a dia, atividade diária, ela vai deixando de tomar, isso é automático e isso sempre acontece? O que precisa deixar bem claro é que, por exemplo, a gente é a favor da desmedicalização, voltada para quê? Para aquele controle do comportamento agressivo, né? Sim, então, é o que ele falou lá, que calmante dão. Né? Só que, por exemplo, a criança entrou com essa medicação, não se tira a medicação de uma hora para outra, né? É dentro desse processo de adaptação, né, nesse tratamento que a gente faz com ela. A própria resposta fisiológica dela vai dar para você a intenção de que pode tirar um remédio. Que vai se reduzindo a necessidade desse remédio. Certo. Na verdade, a gente tenta retomar uma questão muito simples, né, que é o brincar usando o corpo, o movimento. O brincar de hoje você sabe como é, estático, né? E quando a criança dentro do quarto, na frente do computador, ele brinca ali 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso daí, se os pais e essas crianças soubessem o mal que estão fazendo para o futuro, seria, né? Eles não fariam isso. E, por exemplo, na sua época, o brincar exigia a outra criança. Não teria sentido brincar de bola ou de esconde-esconde, de pega-pega sozinho. Então, você precisava aprender regras de socialização básicas para ter amiguinhos para a brincadeira acontecer. E existe uma comprovação de que essa brincadeira, de que essa interatividade vai substituir remédios? Eu acho que, pensando, por exemplo, em cada um de nós, que quando a gente brincava, né, todas essas brincadeiras, a gente se exercitava sem saber. Por exemplo, a gente sentia sede, sentia fome, sentia sono. A gente regularizava o organismo da gente, né, sem estar percebendo isso, estar se divertindo, se envolvendo nas atividades. Certo, agora a gente acredita que a criança, né, retomando esse brincar que envolve o corpo, né, ela vai gastar energia, né? Ela vai diminuir o estresse, a tensão, ela vai poder voltar para a sala muito mais tranquila para poder estar absorvendo melhor, né, e participando das atividades com outras crianças. Por exemplo, nessas crianças de hoje em dia que ficam o dia inteiro com o celular ou com um videogame, para onde vai essa energia acumulada, né? Quer dizer, o corpo nosso Bom, dizem que 99,9% das nossas doenças são originárias do psicológico, né? Ela tem um fundo emocional, sempre tem. A partir do momento que você coloca isso em ação, faz com que a pessoa tenha um gasto de energia, uma regularização de tempos durante o dia, faz com que o organismo funcione bem e, obviamente, ele começa a funcionar melhor. Sim. Só que no caso da criança autista, a gente precisa estimular essas atividades acontecerem, né? Ô, Ricardo, quantas pessoas você tem? 42, né? Sim, 42. Tem vaga? No momento, não. A gente está com todas as vagas Isso é uma pena. compreenchidas. Quase todo mundo que eu entrevisto aqui, que tem uma instituição que cuida de pessoas com deficiência, está lotado e com fila. Precisamos de mais. Precisamos de dar apoio. A boa notícia, né, que talvez não seja de forma imediata, mas é que a gente tem um apoio do governo japonês, né? Para quê? Para que esse projeto possa se expandir. Fila de espera tem? A gente recebe muitos pais que querem conhecer o PIPA. Mas vai acabar. Vai acabar a fila de espera. E você sabe que uma coisa que eu percebo é que muitos pais ficam contentes de estar visitando a instituição, por quê?
Porque abre perspectivas. Sim, isso é uma grande ideia. O filho não está lá, não participa dos 42, mas os pais podem ir lá, ver a metodologia e começar a aplicar em casa. É isso? Então tá bom. Se você quiser conhecer o projeto PIPA, você pode ligar para DDD 11 26363894. Fica próximo ao Hospital Nipo Brasileiro, ali no Jardim... No Parque Novo Mundo. Parque Novo Mundo. Parque Novo Mundo. Eu conversei com o Ricardo Wazima, que é gerente do projeto PIPA, explicou para nós uma forma diferenciada de tratar as crianças portadoras de autismo, ao qual eu agradeço o trabalho e a sua vinda aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós te esperamos na próxima semana. Um abraço. Até lá.